Vamos orar para iniciarmos esse momento de culto, de louvor e honra ao nosso Deus. Nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu nome. Deus amoroso, Deus bondoso, Jesus, nome acima de todo nome. Muito obrigado, Pai, por esta oportunidade que nos dá de estar na tua casa, para prestar o culto que só te é devido. Pai, aceita o nosso louvor, aceita esse culto, aceita as nossas vidas como estamos, que possamos realmente sentir a tua presença, renovar, restaurar pelo teu Espírito Santo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos e irmãs podem se assentar. Vamos abrir as nossas Bíblias para lermos em Romanos 1. O apóstolo Paulo tinha por hábito saudar a todos quando estava iniciando ou chegando em algum lugar. E nós vamos também fazer essa palavra de saudação. Romanos 1, versículo 7. Romanos 1, versículo 7. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, ou na Igreja Metodista no Brás, chamados para ser de santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bendita a hora de oração, bendita a hora de culto, bendita a hora do louvor, bendita a hora da leitura da palavra. Que nós possamos realmente ter em nossos corações esses momentos benditos, que nós possamos realmente refletir sobre esses momentos benditos que o Senhor nos proporciona, em especial nesse momento. Estamos aqui na casa do Senhor, nesse espaço, e cultuá-lo de maneira livre, de maneira sincera, com nossos corações abertos. E gostaria de orar mais uma vez, mas nesse momento, gostaria que nós tivéssemos alguns momentos de oração silenciosa, para que nós pudéssemos estar realmente buscando, sentindo a presença doce e gloriosa do Senhor. Alguns minutos, alguns segundos, alguns minutos de oração. Não temos pressa. Sentir a tua presença. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Jesus, por esta oportunidade que nós temos mais uma vez de orar. Bendita a hora de oração. Que nós possamos realmente sentir a tua presença nesses momentos de culto. Muito obrigado, Pai, por esta oportunidade. Nós te louvamos e bendizemos e oramos em nome de Jesus. Amém.
Irmãos, irmãs, eu os convido a abrir as nossas Bíblias novamente no livro de Salmos 8. É uma palavra de adoração também ao nosso Deus. No livro de Salmos 8. Podemos ficar sentados, mas com reverência à palavra do Senhor. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos, crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres enmudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembras, e o filho do homem que visites. Fizeste-o, no entanto, por um pouco melhor que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois e todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Amém. Irmãos e irmãs, é pouco que nós lemos, o que nós falamos, o quanto oramos para glorificar esse nome bendito, que nós possamos a cada dia mais buscá-lo em espírito e em verdade. E eu convido agora os irmãos a que nós possamos entoar juntos o hino número 271. Hino número 271. Nós precisamos ficar em pé para entoar este hino. Hino número 271. Os irmãos e irmãs podem se sentar. Esse é o momento que nós vamos dedicar a confessar os nossos pecados. Mas gostaria de compartilhar com os irmãos esse momento de busca de perdão. É um momento também de nós lembrarmos que nós devemos perdoar também. E o próprio Jesus nos diz, se nós lembrarmos e nós costumeiramente oramos a oração que Jesus nos ensinou, Ele nos diz: perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E como é difícil perdoar. Jesus nos perdoa, Deus nos perdoa. E recentemente estava lendo uma reportagem no jornal de grande circulação, que não sei quantos irmãos e irmãs tiveram a oportunidade de ver, sobre o perdão. Os médicos pesquisadores fizeram uma pesquisa de que quando não há perdão, há uma diminuição da probabilidade de cura em algumas doenças. Então vejam, muitas vezes não se perdoa um membro da família, muitas vezes não se perdoa em determinadas situações,
Muitas vezes nós pecamos coisas simples. No trânsito, alguém nos fecha, né, pastor? Nós já logo erguemos a mão para proferir, às vezes, palavras não condizentes com aquilo que nós devemos proferir. Até nisso, nós temos que pedir perdão. Se eu fechei alguém, perdão, desculpa, foi sem querer. Mesmo nas coisas simples, nós encontramos alguma dificuldade. E hoje pela manhã o pastor usou uma palavra, sermos tratados, né, pastor? Nós precisamos ser tratados com relação ao perdão. E eu gostaria de ler na palavra de Deus, que está lá em João 20. Olha que interessante. O Evangelho de João 20, apenas um versículo, o de número 23. Que vai de encontro a isso que eu disse anteriormente. João 20, 23. Se de alguns perdoastes os pecados, são-lhes perdoados. Se vos retiverdes, serão retidos. Veja, nós temos que perdoar. Nós temos que buscar. Jesus nos perdoa. A gente busca perdão diariamente. Todos nós acreditamos que oramos pedindo perdão ao Senhor por muitas coisas que realizamos. Porque nós pecamos, né, pastor? Hoje pela manhã o pastor deixou bem claro, nós pecamos. Quem disse que não peca, já está pecando. Foi isso que você usou, né, pastor? Quem disse que não peca, já está pecando. Então nós carecemos de momentos de comunhão com o Senhor, momentos de busca de perdão. Nós sabemos o que devemos pedir perdão. O Senhor também conhece as nossas vidas. Esse é mais um momento para que nós possamos refletir, estarmos de maneira silenciosa, buscando a presença do Senhor por mais alguns momentos. Esse momento de confissão dos nossos pecados. Momento oportuno para que nós possamos buscar a presença do Senhor de maneira silenciosa. Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por Jesus, por nós, pelos nossos pecados, pelas nossas imperfeições, pelas nossas fraquezas. Muito obrigado, Jesus, por esse amor sem medida. Muito obrigado, Pai, por essa oportunidade que nós temos de confessar os nossos pecados. Ouve o teu povo aqui reunido. Ouve a tua igreja. Aceita, Pai. Aceita a nossa oração. Nossas orações de confissão, confissões. Ajuda-nos, Pai, para que nós possamos estar sendo tratados por Ti a cada dia. Revigorados, restaurados para uma nova vida. Para um novo caminhar na Tua presença. Ajuda-nos, Pai, nós sabemos que não é nada simples. Nós pecamos todos os dias, mas nós carecemos, nós precisamos, nós necessitamos da Tua ajuda, para que nós possamos a cada dia estar sendo revigorados. Muito obrigado, Pai, por mais esta oportunidade de orarmos, por mais este momento bendito de oração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Antes de passar para a
nós temos algum visitante que está conosco pela primeira vez? Não. Ok, nós não temos. Vamos passar então ao Ministério do Louvor, para nos dirigir em cânticos. Convido a igreja a se colocar em pé, que nós possamos louvar o nosso Deus, que é o mesmo ontem, hoje, será o mesmo para sempre. As circunstâncias mudam, mas o nosso Deus é o mesmo sempre. Por isso que se a gente fixa os nossos olhos nele, se a gente busca permanecer na presença dele, a gente sempre vai encontrar motivos para sermos gratos, sempre encontraremos motivos para louvá-lo, para adorá-lo, para bendizer o nome dele. Então convido você, irmão, a bendizer o nome do nosso Deus essa noite. Irmãos, nós cantamos inicialmente, bendirei o teu nome. Esse é o momento de nós trazermos aqui no altar do Senhor as nossas ofertas, os nossos dízimos, as nossas contribuições. É um momento de bendizer o nome do Senhor também. Agradecer por tudo o que Ele nos tem oferecido. Eu creio que cada um de nós tem muito a agradecer. Só agradecer pelo dom da vida, pela saúde, pela família, pelos amigos, por esta igreja, pela oportunidade que nós temos de estar aqui na casa dele. E também nós devemos agradecer e ter a oportunidade de trazer ao altar do Senhor. É uma oportunidade grande de trazer ao altar do Senhor. E eu gosto muito do versículo que diz: Deus ama quem dá com alegria. Deus conhece cada coração aqui. E nós devemos estar alegres e felizes por trazer aqui ao altar do Senhor as nossas contribuições e as nossas ofertas. Esse é um momento especial ao culto. Todos os momentos são especiais, claro. Mas este, trazer ao altar do Senhor, voluntariamente, vir até aqui, e depositar parte, uma pequena parte, de tudo aquilo que Ele nos oferece. É um momento único, um momento especial. Venha, Deus ama aquele que dá com alegria. Venha de maneira alegre, de maneira feliz, não como uma obrigação. Deus não precisa desse recurso aqui. Nós temos, com amor no coração, a obrigação de trazer aqui ao altar do Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, nós te bendizemos, nós te louvamos. Santo, santo é o teu nome. Pai, e mais esse momento de culto, teu povo trouxe ao teu altar ofertas, contribuições, dízimos. Abençoa, Pai, essas ofertas. Usa de acordo com a tua vontade. Orienta, Pai, aqueles que estarão sob a sabedoria que só pode vir de ti para usar esses recursos. Pai, aqueles que ainda não puderam trazer aqui ao teu altar, conheces cada coração. Se for falta de emprego, abre portas. Só tu tens poder, Pai. Se for algum problema de espírito, de coração, transforma os corações para que possam trazer ao teu altar as ofertas e contribuições. Pai, abençoa cada irmão, a cada irmã nesse momento de culto. Aqueles que trouxeram, aqueles que não trouxeram. Nós cremos no teu poder, que em breve todos trarão. Nós te louvamos e bendizemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, pode se sentar. Nós vamos passar
a palavra ao nosso pastor, que trará a mensagem desta noite. Eu gostaria de falar algo diferente, pastor. Eu não gostaria de orar, eu gostaria de pedir ao irmão ou uma irmã que pudesse estar orando para o senhor aqui à frente. É um momento de palavra, é um momento de leitura da palavra do Senhor, é um momento especial no culto. Vamos ouvir mais uma vez a voz do Senhor. Eu creio que nós já estamos ouvindo, eu creio que Ele está falando conosco. E eu pedi nesse momento que a Bianca pudesse vir aqui à frente, orar pela vida do nosso pastor, nesse momento que antecede a mensagem. Senhor Deus, eu coloco diante de Ti, Senhor, a vida do pastor Marcelo, Pai. Peço, Pai, que o Senhor possa usá-lo como instrumento nas Tuas mãos, ó Deus. Colocar, Pai, na boca dele, Pai, as palavras que o Senhor tem a nos dizer hoje, Senhor. Que o Senhor possa abençoá-lo, que o Senhor possa protegê-lo, Pai, que o Senhor possa capacitá-lo, Senhor Deus. Venha realmente, Senhor, falar através da vida dele, Senhor, e que os nossos corações possam estar abertos e sensíveis, ó Deus, ao Teu falar, Pai. É no nome de Jesus em que eu oro. Amém. Amém. Graça e paz, irmãos e irmãs. Amém. Amém. Cadê o Diego? Saiu? Titão, faz um favor. Não sei se é sol, se é ré, se é dó. Tem um cântico aí, um cântico antigo que tem me inspirado nesses últimos tempos de temática sobre a presença de Deus. Você vê quem é bom? A gente só dá um tom assim, né? O encaminhamento e ele busca o tom. Há um doce espírito aqui, vocês lembram? E esse cântico nos leva a pensar o quanto é bom estar na presença de Deus. Porque essa doce presença me faz reconhecer que eu não preciso de mais nada. Esse tema nos motiva no mês de julho. Reconhecer a presença de Deus. E desde o primeiro domingo de julho nós temos meditado sobre reconhecer essa presença, desfrutar dessa presença, viver essa presença. E nessa noite eu tenho certeza que você está sentindo a doce presença do Senhor. Não há lugar melhor onde nós precisaríamos estar, quiséssemos estar, mas estar aqui na presença do Senhor é desfrutar dessa doce presença. Vamos cantar a meia voz? Pai, nós te adoramos, nós te bendizemos. Pai, nós desfrutamos da tua presença nesta noite. Não há lugar melhor para estarmos que não seja no centro da tua vontade. Como é bom, ó Deus, sentir o doce toque do teu Espírito. Como é bom sermos envolvidos por esta presença santa. Fala conosco, Pai, através da tua palavra. Ministra em nossos corações o teu querer, a tua vontade e o teu realizar em nós. Nós te bendizemos por tudo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Tito. Primeiro livro de Samuel. Coincidência profética. Ele tocou e o Samuel virá. Está vendo? Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 22. Os primeiros 5 versículos nos fala exatamente de um lugar. E esse texto, ele, todas as vezes que eu leio, todas as vezes que eu me aprofundo, todas as vezes que eu ouço ou sou ministrado sobre este lugar, ou sobre o contexto de tudo que foi vivido nessa caverna, o Senhor fala comigo sobre tratamento. E hoje pela manhã eu falei exatamente isso. O que vinha no meu coração para esse domingo era esse tema: sermos tratados pela presença de Deus. Para não ficar recorrente num tema que a gente sempre fala, sermos curados, sermos sarados, sermos tocados ou sermos restaurados, no final é tudo a mesma coisa. Nós precisamos ser tratados. Nós precisamos ser alcançados pela presença do Senhor. Então eu convido você a acompanhar a leitura da palavra do nosso Deus nesses primeiros 5 versículos do primeiro livro de Samuel, capítulo de número 22, que diz assim a palavra do Senhor. Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades.
os endividados e os descontentes. E ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. De lá Davi foi para Mispa, em Moabe, e disse ao rei de Moabe: posso deixar meu pai e minha mãe virem para cá e ficarem contigo, até que eu saiba o que Deus fará comigo? Presta atenção nessa frase: até que eu saiba o que Deus fará comigo. E assim ele os deixou com o rei de Moabe. E lá eles ficaram enquanto Davi permaneceu na fortaleza. Contudo, o profeta Gade disse a Davi: não fique na fortaleza, vá para Judá. Então Davi foi para a floresta de Herete. Amados, é muito interessante a gente entender o lugar onde nós devemos estar. É fundamental nós percebermos que Deus tem um propósito para as nossas vidas, e isso nós sabemos. Nós precisamos a cada dia, a cada manhã, a cada nova oportunidade do nosso viver, saber o que Deus tem para cada um de nós. E saber o que Deus tem para cada um de nós nos leva a vivermos situações, circunstâncias e também estarmos em alguns lugares. O lugar do nosso encontro com Deus é a sua presença, é buscarmos a sua presença. Em tempos em que a gente tem buscado tanto o tratamento de Deus para nós, já que a gente vive no meio da tecnologia e nesse tempo da moda, onde todas as coisas surgem como uma moda tão repentina, e quando você vê, o negócio pega igual vírus, né? Agora está na moda ficar velho. Então você entra no aplicativo e você fica velho. E você quer ver como é que você vai ficar daqui a alguns anos, né? Eu achei muito interessante, pouquinho tempo antes de vir para cá, um dos perfis que eu sigo no Instagram é o Asaf Borba, cantor, compositor, referência para nós, metodista de berço, e ele foi o melhor. Ele fez a melhor postagem a respeito desse novo tempo em que nós temos vivido, as marcas do futuro, ou a projeção dessas marcas do futuro. Ele postou uma foto dele de 20 anos atrás e postou uma foto dele agora, e disse assim: o tempo passa para todo mundo. Para isso eu não preciso de aplicativo, eis-me aqui. E de fato nós precisamos olhar para cada dia e vivemos cada oportunidade. Nada contra o aplicativo, nada contra a brincadeira. Eu acho muito interessante, a gente fica até curioso para ver como a gente vai ficar. Mas o que significam estas marcas? O que significa esse envelhecimento? O que significa aquilo que eu tenho sido levado a viver e que muda o meu perfil, muda a minha forma de me apresentar, ou certamente o próprio envelhecimento, o desgaste da vida faz com que eu não seja o mesmo de 5 anos atrás, de 10 anos atrás, de 1 ano atrás. As marcas do tempo e as marcas daquilo que precisa ser tratado, ou quem sabe a falta desse tratamento. No momento da confissão, nós somos ministrados a respeito do perdão. Quando nós não liberamos perdão, quando nós não recebemos perdão, quando nós não entendemos ou percebemos a respeito desse assunto tão sério e tão profundo, nós deixamos de viver no centro da vontade de Deus. E esse texto que nós lemos, ele fala muito a respeito desse tratamento, mas fala exatamente de um tratamento que acontece por uma circunstância, e uma circunstância que leva Davi a um lugar, e um lugar que nessa noite, para mim e para você, tem a ver com algumas situações que talvez você possa um dia ter sido ameaçado, perseguido, amedrontado, ou quem sabe até mesmo indeciso sobre o tempo que você tem vivido. E Davi viveu algo muito parecido com isso, porque Davi estava no auge da sua busca de entendimento por si mesmo do que Deus já havia feito na sua vida, mas ainda não havia tomado posse daquilo que aconteceria. Quem sabe Davi não tinha noção do que ele viveria quando chegasse no trono. Quem sabe Davi não tivesse noção do que aconteceria em termos mesmo de realidade, do propósito de Deus para a sua vida, mas ele já vivia áreas daquilo que significava a aspiração de outros a respeito do que ele era, e outros que gostariam de ser o que ele era, mas não tinham o que ele tinha. E ele ainda não tinha o que ele poderia ter, que era exatamente o trono, exatamente o reinado. E Davi então
que havia já matado o gigante Golias, Davi que havia sido ungido rei, Davi que já havia sido escolhido segundo o coração de Deus, agora ele vai se refugiar. Davi vai agora então viver um tempo de ameaça, de fuga e também de medo por conta do que o próprio rei Saul e tudo aquilo que estava sendo colocado atrás do próprio Davi pudesse trazer para ele esse medo, ou quem sabe naquele momento as marcas deste medo, as marcas dessa ameaça, as marcas de uma possível desilusão e quem sabe a necessidade de um tratamento para que ele pudesse um dia chegar aonde ele chegou. Interessante que hoje pela manhã a aula da escola dominical também a respeito de Davi falava de Davi depois de assumir o trono e depois de ser quem nós conhecemos, Davi segundo o coração de Deus, mas alguém que cometeu pecado. Assim como eu, como você cometemos pecado, Davi cometeu pecado e Davi fugiu dos propósitos de Deus. Aqui ainda não. Aqui Davi ainda está vivendo os ares de uma promessa. Aqui Davi ainda está vivendo ares de algo que estava sendo colocado no seu coração para o cumprimento de um propósito e daquilo que ele vivia dia e noite, que era na presença do Senhor. E viver na presença do Senhor significa entendermos o que Deus tem para nós, inclusive momentos de dificuldade, inclusive momentos de ameaça, inclusive momentos de medo, inclusive a possibilidade e a necessidade de um tratamento. Por isso, quando o Senhor permite algumas coisas em nossas vidas, amados irmãos e irmãs, saiba que faz parte do pacote, saiba que faz parte do processo. Saiba que tudo isso Deus tem um propósito para nos forjar e para criar em nós não apenas as marcas do envelhecimento, não apenas as marcas do desgaste, mas as marcas daquilo que Ele quer imprimir em nós, para que eu e você possamos testemunhar a glória do Senhor e termos em nossas vidas, assim como o apóstolo Paulo dizia, eu tenho as marcas de Cristo. E nós precisamos ter as marcas de Cristo em nossas vidas quando desejamos ser homens e mulheres de Deus. Amém? E quando então nesse momento de perseguição, nesse momento de ameaça, nesse momento de um sentimento que ele era valorizado pelo povo, o povo o aclamava e o povo fazia referência inclusive àquilo que em comparação a Saul, ele matava muito mais, ele conquistava muito mais, ele era alguém muito mais corajoso, mas Davi teve medo, talvez por conta dessa comparação e por conta daquilo que estava por vir. O próprio Saul não estava gostando do que estava acontecendo, mas ao buscar então um entendimento do que acontecia com a sua própria vida, o texto diz que ele se refugia. E esse refúgio, esse lugar, esse esconderijo, essa caverna chamada Adulão, que significa justiça do povo, significa refúgio, esconderijo, é de fato o lugar onde Davi teve um encontro com o propósito de Deus na sua vida. Onde ele teve um encontro com o tratamento de Deus para a sua vida, onde ele teve um encontro, quem sabe, para voltar ao início de tudo e entender que não exatamente ele deveria seguir o curso segundo a palavra do povo ou segundo a expectativa do povo, mas principalmente segundo a vontade de Deus, porque ele já havia sido ungido rei de Israel. Não havia assumido o trono, mas eu pergunto para você, se Davi era segundo o coração de Deus, alguém ungido, chamado, separado para fazer aquilo que ele deveria fazer, por que ele também deveria passar por tudo aquilo que ele estava passando? Quem sabe você nesses últimos dias tem perguntado, Senhor, por que eu tenho passado por tudo que eu tenho passado? Senhor, quando eu estou na Tua presença, e nós acabamos de cantar, nós estamos firmados na rocha, e mesmo firmados na rocha, e mesmo buscando a Tua presença, por que eu tenho que passar por todas as coisas em meio ao Teu silêncio? Em meio à falta de uma direção, em meio a uma falta de decisão, em meio a não ver o fim das coisas, em não conseguir entender o propósito das coisas. Talvez se de fato nós formos olhar para a história do próprio Davi, quando teve lá atrás a oportunidade de matar o rei Saul, nós poderíamos dizer, ele não precisava ter passado por nada disso, ele teria resolvido a fatura lá atrás. Assim como talvez você possa pensar assim, a minha história poderia ter sido resolvida lá atrás, quando eu deixei de tomar aquela decisão, quando eu deixei de fazer aquilo que estava no meu coração. Mas Deus não permitiu, as coisas aconteceram de uma maneira diferente, e há um propósito para todas as coisas, e hoje eu me encontro então agora pensando o que vai ser, o que vai acontecer, qual o
o lugar onde você está, o lugar onde o Senhor tem te levado a estar. Quem sabe uma caverna, quem sabe um esconderijo, quem sabe uma reclusão, um tempo de solidão, um tempo de espera. Esta caverna, esta reclusão, este isolamento ou esta solidão é exatamente o que você precisa para que o Senhor se exalte no seu viver. Pastor, mas é difícil, eu me vejo só. Pastor, é difícil porque eu não consigo entender como eu vou lidar com essa situação. Eu não consigo sair, até mesmo pela minha própria força, e reconhecer o meu estado anterior para um novo estado, para uma nova projeção. Meu amado, minha amada, o Senhor, Ele tem propósito para as nossas vidas, inclusive para revelar a sua presença a nós. Às vezes a presença do Senhor, ela não pode ser revelada a nós quando nós estamos vivendo algumas situações, em alguns lugares, em meio a algumas pessoas, onde aquela própria circunstância, ela acaba então tirando toda a presença de Deus e todo o propósito de Deus, porque a glória do Senhor não é dividida com ninguém. E quantas vezes o Senhor falou com homens e mulheres na sua palavra, em momentos de reclusão, em momentos de solidão, em momentos de esconderijo? Quando o Senhor chama Moisés, ele está sozinho. Quando o Senhor fala com o próprio Josué, quando o Senhor ele chama o apóstolo Paulo, e ele fala através da necessidade que ele tinha então de ser tratado naquele espinho da carne que não foi tirado, ele vivia um momento de extrema solidão e um momento de extrema falta de entendimento por conta daquilo que ele não estava encontrando resposta. Senhor, por quê? Todavia a tua graça me basta. Quando o Senhor chamou Noé, ele não viu um justo sequer, e ele trouxe então Noé e a sua família para viverem um isolamento de toda a sua humanidade, que havia sido então extinta, estaria sendo extinta para ser de novo reconstruída. Às vezes o Senhor nos chama para um tempo de separação de todas as coisas, e nos leva para um tempo de separação, não necessariamente para vivermos sozinhos, mas sairmos daquilo que estávamos acostumados a viver. Davi não foi levado sozinho para essa caverna, porque o texto diz que ele estava com mais 400 homens, e famílias, e pessoas ali. Em outra oportunidade, meditando nesse texto, falava que é necessário que nós sejamos tratados em todos os aspectos da nossa vida, seja num aspecto social, seja num aspecto familiar, seja num aspecto profissional, seja num aspecto que você estiver pensando aí no seu coração. Mas quando o Senhor nos leva a viver uma dimensão um pouco mais profunda de algo no nosso viver, nós precisamos olhar para as oportunidades que Ele gera em nós, para que todas as perseguições ou todos os gigantes que se levantem em nossa vida possa ser então olhado agora do ponto de vista da manifestação da presença de Deus. Olhar para a manifestação da presença de Deus é deixar que o Senhor trate comigo, é deixar que o Senhor trate com o meu viver, com o meu caráter, com o meu pensamento, com as minhas intenções. Às vezes nós nos deixamos levar pelo cansaço, e muitas vezes nós nos deixamos levar por esse cansaço, por aquilo que foi gerado em nós, não pela nossa vontade ou pela nossa escolha, mas as próprias circunstâncias da vida vão então fazendo com que os nossos caminhos se mudem daquilo que estava sendo proposto. Você já teve a oportunidade de parar para refletir um pouco a respeito das amizades que você tinha e hoje você não tem mais? Ou aqueles membros da sua família que você convivia num determinado momento da sua vida e hoje você não convive mais? Aqueles colegas de trabalho que você teve em algum lugar, e mesmo depois que você saiu da empresa, você continuou tendo contato com ele, mas agora por algum motivo não dá mais certo, você não encontra mais? Eu tenho um amigo de trabalho, um amigo mesmo, aquele amigo que você considera como irmão. Nos últimos 3 anos, eu estou falando sério, 3 anos, os últimos 3 anos, todas as minhas férias de janeiro, quando eu passo pelo menos uma semana lá em Suzano, eu entro em contato com ele, vamos almoçar junto? Vamos almoçar junto. Então tá, vamos marcar tal dia, na hora H, não dá certo. Não dá, não funciona. Qual o propósito disso eu não sei, mas a gente tenta. E a gente tenta de novo, no ano seguinte, por 3 anos consecutivos. Eu estava lembrando dele essa semana, eu pensei assim, por que será que eu nunca mais consegui encontrar com o Gico hoje perto? Porque eu nunca mais consegui ter contato com o Gico. E era alguém que frequentava a minha casa, era alguém que a gente estava junto sempre. E aí a gente começa a pensar assim, por que será que Deus permite que os caminhos se mudem?
Por que será que as preferências mudam? Por que será que não é nem só preferência, mas automaticamente, naturalmente, as histórias mudam? O Senhor começa a nos levar para um lugar especificamente falando. O Senhor começa então a nos isolar, ou a nos envolver, ou a nos proteger, ou a nos tratar. E eu queria que você guardasse isso no seu coração, porque talvez o momento que você esteja vivendo na sua vida seja já o início de um processo de tratamento, ou já está sendo um processo de tratamento que você precisa reconhecer, sobretudo aceitar e glorificar a Deus por esse processo de tratamento, porque no final das contas e de tudo, você terá a oportunidade de glorificar o nome do Senhor por aquilo que será gerado, por aquilo que será então mostrado, por aquilo que será revelado como um propósito daquele Deus que se manifesta em meio a essa presença gloriosa que faz de você um novo homem, uma nova mulher, porque você precisa mudar. Simplesmente por isso, porque o Senhor quer que você mude, porque o Senhor quer que você saia desse patamar e alce outros voos. Saia para uma outra novidade de vida, para que você possa viver e testemunhar isso. Porque em todas as áreas das nossas vidas, irmãos e irmãs, a gente vai enfrentar gigantes. Em todas as áreas da nossa vida, a gente vai ter pessoas nos questionando. Em todas as áreas da nossa vida, a gente vai ter coisas para tentar responder ou resolver. Mas é lá, na presença do Senhor, é lá no secreto, é lá na caverna, é lá no esconderijo que o Senhor começa a nos tratar, tirando de nós algumas coisas e colocando sobre nós outras coisas. A palavra do Senhor diz que não existe nenhum tipo de carga ou provação que nós não possamos suportar. Ele não permite nada além daquilo que nós suportamos. Então muitas vezes a gente fala para o próprio Deus, ou principalmente para as pessoas: eu não aguento mais. Essa luta está muito intensa. Essa provação parece que não tem fim. E o Senhor vai então colocando, parece que cada vez mais, a gente fala assim: Deus não está ouvindo a minha oração, quando tudo isso vai ter fim? E na verdade nós já estamos dentro desse processo, nós já estamos ali, inclusive, sendo bênção na vida de outras pessoas, porque esse texto fala que Davi foi levado para esse lugar exatamente para abençoar outras pessoas. Davi foi levado para esse lugar para que ele pudesse então olhar para uma situação diferente, inclusive da dele, e poder não ficar retido nas palavras lá de 1 Samuel 18, versículo de número 7, quando as mulheres dançavam e cantavam, dizendo: Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares. Ele poderia ter ficado nessa palavra, ele poderia ter guardado essa palavra no seu coração e falado assim: eu sou mais eu não preciso fazer nada para ninguém, o meu tempo de vitória vai chegar, o meu tempo de celebração vai chegar, eu já tenho sido aclamado pelo povo, eu já tenho sido reconhecido pelo povo. Mas é exatamente na caverna que ele aprende. É exatamente em meio à perseguição que ele aprende. É lá na caverna que ele começa a lidar, não apenas com o incômodo dele próprio, mas o incômodo das outras pessoas e de todos aqueles que estavam vivendo provações, para que ele pudesse então experimentar a realidade das pessoas e a presença de Deus pudesse se revelar na vida dele. Na nossa vida, a presença de Deus se revela para nos mostrar algumas coisas. Em nosso viver, em nossas circunstâncias diárias, a presença de Deus se revela para mostrar muitas coisas. E quando nós olhamos então para as marcas do tempo, nós olhamos para essas mudanças que vão acontecendo de tempo em tempo, e a gente começa então a ficar tão pouco saudosista por algumas coisas que nós vivemos lá atrás, e hoje a gente não vive mais. A gente também tem que olhar para um outro ângulo e falar assim: obrigado, Senhor, por tudo aquilo que foi vivido. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que foi ensinado. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que foi mostrado. Mas hoje eu sou uma nova pessoa. Hoje eu vivo uma nova situação. E hoje o meu viver precisa ser para a glória do Teu nome. Hoje o meu viver precisa ser para refletir o nome do Seu Filho Jesus através daquilo que o Senhor está gerando em meu coração. Então eis-me aqui, Senhor. Se o Senhor te chamar nessa noite para um particular e falar para você assim: meu filho, agora a coisa vai ser mais diferente ainda. Você está bem preparado para isso? Será que nós estamos preparados para esse particular com Deus, no sentido dele nos tirar de alguma situação e nos levar para uma outra situação? Será que nós realmente temos condição de afirmar que na presença do Senhor nós estamos firmados nesta rocha e reconhecer que, ainda que circunstâncias aconteçam, nós estamos preparados para viver dependendo tão somente
Não é na caverna, não é na circunstância, não é talvez com ajuda, com auxílio, ou ajudando ou auxiliando, mas é na presença do Senhor em meio a todas essas circunstâncias que nós crescemos. O lugar não determina, a circunstância não determina, as pessoas não determinam, mas o que determina é a presença de Deus no nosso viver. O quanto nós percebemos e desfrutamos, o quanto nós aproveitamos e entendemos, o quanto Ele se revela em nós, então entendemos a revelação, o quanto nós buscamos essa revelação, é no Senhor. Talvez a gente ainda esteja buscando de uma maneira racional, de uma maneira lógica, ou de uma maneira concreta. E o Senhor, Ele tem nos mostrado no meio do mistério do seu agir e da sua presença. Eu louvo a Deus porque em meio a toda circunstância que o Senhor possibilita para nós vivermos, nós podemos abençoar e sermos abençoados. Quantas coisas nós temos vivido e aprendido com as circunstâncias que o próprio Deus nos permite viver. Quantas pessoas você abençoou durante essa semana? Quantas pessoas? Só sinaliza se for acima de 10. Menos do que isso, nem conta. Você pode ter certeza, você está dando risada, mas você pode ter certeza que você teve a oportunidade de abençoar muito mais do que 10 pessoas. E a gente olha, às vezes, algumas coisas e nos falta coragem. Coragem mesmo, do ponto de vista da nossa ação, da nossa proatividade, do nosso poder de decisão. Não digo no que diz respeito apenas às boas obras, ou às boas ações sociais, ou ao ministério de uma caridade humana. Não, porque isso os espíritas dão de 10 a 0 na gente. Mas eu estou falando nas oportunidades que o Senhor nos dá de sermos bênçãos. De simplesmente com o nosso olhar abençoarmos alguém, simplesmente com uma palavra abençoarmos alguém, ou até mesmo irmos até alguém, fazermos algo. E quando alguém quer nos abençoar e a gente não quer receber a bênção. Você conhece gente assim? Eu conheço um monte. Tem gente que quer sair fora da bênção, fala assim, não me abençoa, não, pelo amor de Deus, não faz isso não. E se você falar para a pessoa assim, deixa eu te abençoar. E aí a gente precisa entender as circunstâncias que Deus permite para abençoarmos e sermos abençoados. E eu não vou nem entrar no mérito da semeadura, porque quando você abençoa alguém, você é muito mais abençoado. A gente precisa entender que o campo fértil para o crescimento, não apenas material, financeiro, mas também espiritual, é quando a gente começa a semear na vida de alguém. Alguém sério, alguém segundo o coração de Deus. Abençoar vidas, abençoar ministérios, abençoar homens e mulheres segundo o coração de Deus. Isso é algo que abre, aliás, escancara portas. Mas é muito interessante também quando a gente começa a aprender a receber as bênçãos de Deus. Alguém chega para você e fala assim, deixa eu orar por você, deixa eu te visitar, deixa eu estar com você, deixa eu andar com você, deixa eu te dar alguma coisa, E a pessoa fica cheia de dedos. A gente precisa começar a aprender a falar assim, deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Então, usa mesmo, Senhor, vai usando. Davi foi levado para essa caverna para que ele pudesse entender o quanto Deus usaria a sua vida e o quanto ele aprenderia com aquelas pessoas que estavam ali isoladas, reclusas e também amedrontadas com as circunstâncias e situações. Eu queria finalizar essa palavra dizendo para você que no lugar, ou nos lugares que o Senhor tem nos levado, e o Senhor pode nos levar, nós somos preparados para, quem sabe, reencontrarmos o caminho. Existem muitas pessoas que se perderam ao longo do caminho, ou se perderam no caminho, ou o caminho. E aí a gente precisa descobrir se a gente se perdeu no caminho, ou se a gente perdeu o caminho, a gente perdeu a trilha, a gente perdeu a pegada mesmo, e a gente está sem bússola, a gente está sem orientação, a gente não sabe aonde ir ou para onde caminhar. E às vezes o Senhor nos leva para alguns lugares, e assim como Davi na caverna, nós somos preparados no lugar secreto, nós somos preparados para acharmos novamente o caminho.
Porque há um tempo estabelecido de Deus em nossas vidas. Há um tempo estabelecido por refúgio, há um tempo estabelecido para restauração, há um tempo estabelecido para esse reencontro, há um tempo estabelecido para que a ordem seja colocada de fato no seu devido lugar. Mas para tudo isso, nós precisamos querer estar na presença de Deus. Para tudo isso, nós precisamos reconhecer a manifestação da presença de Deus. Para tudo isso, nós precisamos atentar que o Senhor tem nos dado uma direção e uma orientação. E assim na palavra, o verso de número 5, o profeta Gad disse a Davi: não fique na fortaleza, vá para Judá. Porque no primeiro momento, no verso de número 3, eu até disse para você, presta atenção nisso. Quando Davi disse: posso deixar meu pai e minha mãe virem para cá e ficarem comigo, até que eu saiba o que Deus fará comigo? A sua oração tem sido: Deus, o que o Senhor vai fazer comigo? Porque quando eu entro na presença de Deus, eu automaticamente estou me dispondo a dizer: Senhor, faça comigo o que tu queres. Eu estou na tua presença e na tua presença eu vou ouvir a tua voz. Eu não vou mais ouvir a minha voz. Eu não vou me deixar dirigir pela minha vontade. Na tua presença eu vou ser guiado pelo teu Espírito. E sermos guiados pelo Espírito, foi o tema do mês passado, sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus nos faz entender que a nossa vontade precisa ser suprimida, suplantada, diminuída. Nós precisamos renunciar a algumas coisas. E quando é dada essa orientação a Davi de que o tempo de caverna havia terminado, no verso de número 5, ele precisava sair. Ele precisava ter uma nova visão, uma nova experiência de continuar impactando as pessoas, porque o propósito ainda seria cumprido. A jornada ainda estava começando. A jornada ainda estava muito longe de ser concluída. E nós estamos no meio de uma jornada, irmãos e irmãs. A jornada continua sendo dada para nós como uma oportunidade de caminhar. Como você está nesse caminho? Como você está nessa trilha? Como você tem se visto em meio aos lugares que você tem passado, ou ao lugar espiritualmente falando que o Senhor tem te levado? Que lugar você se encontra? Que circunstância você vive nessa noite? Nós estamos na metade desse ano. Tempo suficiente para a gente entender que temos governado mais ou o Senhor tem governado mais? Temos dado lugar o suficiente para a presença de Deus ou temos dado lugar suficiente para a nossa vontade que diminui a presença do Senhor em nosso viver? Eu quero orar por você. Quero apresentar a sua vida na presença do Senhor e quero pedir ao Senhor que nessa noite possa trazer ao seu coração um discernimento em meio a toda a sua circunstância de vida. Quem sabe o seu sofrimento, quem sabe a incerteza do seu futuro, quem sabe o tempo que não tem sido revelado a você sobre algumas decisões, quem sabe os lugares onde você tem passado ou os lugares onde você tem pretendido estar. O que o Senhor tem falado a você a respeito de tudo isso? Eu queria convidar o Ministério de Louvor para novamente nos cantarmos o cântico e ministrarmos este altar a presença do Senhor sobre aquilo que Ele espera de nós a respeito do pacto. Qual o pacto que você tem feito com a presença de Deus? Qual o pacto, a aliança, o acordo que você tem feito com a revelação do Senhor no seu viver? A presença do Senhor tem sido revelada e você tem percebido. A presença do Senhor tem sido mostrada e dada a cada um de nós e nós temos aproveitado. Nós temos nos acomodado ou nós temos nos distanciado? Nós temos decidido ou nós temos, quem sabe, ignorado todas essas coisas? Há para nós um convite nessa noite. Há para nós uma oportunidade nesses tempos em que nós temos vivido de abençoarmos vidas, de recebermos as bênçãos de Deus, mas sobretudo de entender aquilo que Deus vai cumprindo em nossas vidas, inclusive honrando as decisões que nós temos tomado. Às vezes você fala assim: Deus me honrou por uma decisão que eu tomei e foi uma decisão acertada. E você pode ter certeza claramente de
te dado como oportunidade para as porções que o Senhor tem te oferecido. E que nessa noite a porção do Senhor seja não apenas a resposta que você quer, mas seja o tempo de algumas mudanças de atitude, de algumas mudanças de hábito, de algumas mudanças de, inclusive, consagrar-se ao altar do Senhor e dizer: em tua presença eu sou fortalecido. Vamos cantar novamente esse cântico e vamos declarar novamente que na presença do Senhor é onde nós queremos estar. Então, por isso eu quero te convidar a estar em atitude de oração e convidar você a vir ao altar do Senhor. Se nessa noite o lugar que você tem entendido que você está não é o lugar segundo a vontade de Deus, eu tenho certeza absoluta que este lugar aqui, este altar aqui, é o lugar onde você pode estar. É neste lugar aqui que o Senhor quer te encontrar. É nesse lugar aqui que a presença do Senhor vai se revelar. É neste lugar que não haverá para você dúvida nenhuma da resposta de Deus no seu viver. Por isso, se nessa noite você estiver de fato querendo reconhecer a presença de Deus, deixe o Espírito Santo do Senhor falar com você através deste cântico. Coloque-se de pé nesse momento, meu irmão. A presença de Deus que move os nossos corações para pedir ao Senhor que uma nova história seja escrita. É a presença de Deus que move os nossos corações para reconhecermos que não estamos falando sozinhos, não estamos jogando palavras ao vento, de que não estamos fadados a circunstâncias ocasionais ou até mesmo do acaso, mas é a presença de Deus que nos faz andar por revelação. É a presença de Deus que nos faz andar pela fé e pela confiança de que Ele tem o melhor para as nossas vidas. É na presença do Senhor que nós somos fortalecidos em meio a todos os embates, em todas as circunstâncias que nos amedrontam. Talvez as pessoas que estão próximas de você tenham julgado você alguém inferior, alguém irrelevante, alguém que não tem alcançado vitórias, alguém que não tem sido próspero, alguém que tem vivido uma vida de tristeza, de fracasso, de desilusão. Mas o julgamento para você não é a partir do que as pessoas te rotulam, mas é a partir daquilo que o Senhor tem preparado para você viver. É aquilo que o Senhor tem selado como uma promessa sobre a sua vida, através do seu cuidado, através da sua graça manifesta. Porque quando nós nos apegamos na graça e quando nós nos firmamos na rocha, é a presença do Senhor que nos traz a paz que excede todo o nosso entendimento. Por isso, nessa noite você pode descansar nos braços do Pai. Nessa noite você pode descansar na presença do Senhor e dizer: Senhor, eu sou teu, Senhor, eu sou tua, Senhor, os meus planos, os meus projetos, todos eles estão vinculados a um único lugar, o lugar da tua presença que me trata, o lugar da tua presença que me restaura, o lugar da tua presença que me renova, o lugar da tua presença que me cura. E nessa noite existem muitas coisas que o Senhor quer trazer ao seu coração, seja no âmbito emocional, físico, material, espiritual, mas existe algo que o Senhor quer trazer sobre você, que é um tratamento que nenhum tempo é capaz de solucionar, mas simplesmente a graça, a presença e o amor do Senhor sobre a sua vida. Pai, em nome de Jesus, nós queremos abençoar a tua igreja e queremos declarar, ó Pai, sobre a tua igreja um tempo de descanso, um tempo, ó Pai, em que o Senhor tem preparado um lugar para esse descanso, um lugar para esse refrigério, um lugar para esse tratamento e esse cuidado, um lugar, ó Pai, onde a tua revelação fará diferença na vida de cada irmão, de cada irmã aqui. Por isso, nesta noite, ó Pai, em nome de Jesus, coloca sobre eles o teu bálsamo, coloca sobre eles, ó Pai, o teu alívio e a tua esperança. Coloca sobre eles, ó Pai, o teu grande amor, fazendo-os discernir que o Senhor cuida de cada detalhe. Ó Pai, muitas vezes nós caminhamos em meio às nossas expectativas e ansiedades por aquilo que colocaram sobre nós. Até mesmo o rei Davi, antes de assumir o trono, tinha expectativas a respeito do futuro e medo a respeito do presente.
abençoe, nos guarde e glorifique o teu nome através do nosso viver. Nós oramos e abençoamos a tua igreja no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Podemos assentar, irmãos e irmãs. No início do culto, o Gilberto apresentou os visitantes. A gente não tinha recebido visitante ainda naquele momento. E está ficando legal o negócio. Semana passada foi duplicado. Hoje a gente tem mais um neném. Eu queria convidar a Mônica e o Thiago para trazerem o Nicolas aqui no altar do Senhor. Vamos profetizar que todo domingo seja assim? Todo domingo tem um neném. Todo domingo tem uma criança nova. Tiago e a Mônica apresentam para a igreja o Nicolas. E a igreja conheceu o Nicolas, dá as boas-vindas para o Nicolas. O Nicolas não vai poder dizer a mesma coisa porque ele está dormindo. Mas é uma bênção do Senhor a gente poder apresentar uma criança no altar do nosso Deus. Poder pedir ao Senhor que consagre, que derrame a sua graça, derrame o seu amor, derrame mesmo toda a sorte de bênção na vida do Nicolas. Eu queria convidar a igreja a se colocar em pé. Nós vamos orar, nós vamos apresentá-lo à comunidade de fé simbolicamente, através desse momento tão especial. Eu queria pegar ele, porque semana passada eu pude pegar dois, mas ele está dormindo. Será que ele vai acordar? Será que ele vai tentar? Pai, nós queremos te louvar. Tu és o Deus da vida. Milagre na vida vem pelas tuas mãos. Como é bom, ó Deus, poder viver este momento tão especial junto à tua igreja. Ó Pai, tudo aquilo que nós acompanhamos, tudo aquilo que vivemos, as expectativas da chegada do Nicolas, e esse tempo de celebração, esse tempo de gratidão, esse tempo de consagração, de oferta ao Senhor. Nós ofertamos, ó Pai, a vida do Nicolas através da vida dos seus pais. O Tiago e a Mônica tenham sabedoria, discernimento, ó Pai, entendimento que venha da tua palavra, para que o Nicolas seja criado nos teus caminhos, ó Pai. Nós abençoamos e profetizamos toda a sorte de bênção na vida desta criança e glorificamos o teu nome por tão rico milagre e pela oportunidade de podermos desfrutar e compartilhar, testemunhar e te agradecer pelo milagre da vida através deles. Obrigado, Pai, pela vida da Mônica, pelo ministério da maternidade, ó Deus, pela vida do Tiago, ó Deus, por tão grande responsabilidade e por tudo aquilo que, como igreja, nós juntos caminharemos, ó Pai, pedindo ao Senhor que abençoe, consagre e santifique esta criança em nome de Jesus. E abençoamos. Amém. Agora vocês podem ver, abrir o olho. Ele acordou em meio à oração. Deus abençoe a vida de vocês. Parabéns a Nicolas, parabéns a família toda. E Deus continue abençoando grandemente em nome de Jesus. Amém? Podem se assentar, queria convidar o Tito e a Mari para o momento da urna. Nós vamos trazer os nossos pedidos ao altar do Senhor. Eles vão testemunhar o que foi vivido nessa semana. Você que já está com o seu pedido de oração ou com um papelzinho para preencher e trazer o pedido, você já pode fazer isso daqui a pouco. Graça e paz. Eu tive muita alegria de estarmos aqui e poder compartilhar com a igreja um pouquinho daquilo que Deus tem feito no
Na semana passada a gente já sabia a notícia, mas como levaremos a Luna para casa e deixamos para compartilhar na igreja uma novidade, a minha irmã, ela há bastante tempo estava procurando emprego e era motivo de oração, né? E graças a Deus o Senhor abriu a porta. Na quarta-feira ela começou a trabalhar. E eu tenho um motivo porque eu estou grávida, mas estou chorando também. A gente vê realmente a bênção de Deus, a mão dele se estender sobre os nossos, né? Como a maioria da igreja me conhece, sabe que a minha família ainda não se rendeu aos pés do Senhor, né? Mas eu vejo o cuidado dele nas finanças, porque nós temos honrado o Senhor. E essa semana, com a Luna em casa, a gente teve essa oportunidade de orar pelos pedidos. Como todo mundo sabe, a gente não tem acesso, né? Não sabe o que as pessoas colocam, e pouquíssimas pessoas compartilham também os motivos de oração, né? Mas o Senhor tocou muito no nosso coração em relação à gratidão, a sermos gratos ao Senhor por aquilo que Ele tem feito, em sermos fiéis a Ele, né, através da gratidão, que eu acho que a fidelidade a Deus é uma forma de gratidão também. E oramos muito pela igreja nesse sentido, para que, mesmo que esses pedidos aos nossos olhos demorem, né, como no caso da minha irmã, tinha mais de 2 anos que ela estava procurando emprego, Ele continua sendo Deus, e Ele tem honrado, Ele tem guardado, Ele tem cuidado de nós. E nós não devemos nunca deixar de ser fiéis a Ele, porque Ele é Deus. Independente das coisas que aconteçam, o tempo que leve, Ele é Deus. Então, esse é o nosso testemunho. Não sei se meu marido quer falar, porque ele falou assim: você fala, vou deixar. Mas, amém. Glória a Deus por isso. E é bênção. Se você ainda não teve a oportunidade de levar o Luna de oração para a sua casa, faça parte também desse movimento. Se coloque na brecha, porque você vê realmente o cuidado dele de uma forma especial. Amém? Amém. Você pode trazer o seu pedido de oração, como está o Ministério de Oração, Marcos ou Érica, não sei quem vai conduzir e apresentar a família na semana que vem, mas enquanto isso você pode trazer. Traga o seu pedido, coloque aqui na urna. A gente vai ter esse tempo de clamor, a gente vai ter esse tempo de oração, de intercessão. Existem muitas histórias envolvidas, existem muitas expectativas, existem muitas necessidades envolvidas, existem muitas coisas a serem resolvidas. Mas você tem fé? Você crê? Você crê? O nosso Deus é fiel, o nosso Deus é grandioso, o nosso Deus é maravilhoso e o nosso Deus nos surpreende em muitas situações. A nossa parte é entregar, a nossa parte é confiar, a nossa parte é dizer: Senhor, toma em tuas mãos. A circunstância independe, mas o agir de Deus é maravilhoso. Graça e paz. Você pode se colocar em pé? Eu chamo o Gerson e a Abi, a Débora. Cadê a Débora? Está aí ou não? Você? Nós tivemos a reunião da família sábado à tarde, por isso que nós não fomos lá no parque, acompanhamos de longe. E eu escutando uma palavra de Marcos Lucado, algumas das suas frases, é um escritor americano, e ele foi missionário aqui no Brasil durante 5, 7 anos aí no Rio de Janeiro. Ele diz: você pode brigar na sua oração, você pode
pode espernear, esbravejar, você pode se lamentar. A única coisa que você não pode fazer é virar as costas para Deus. O tempo hoje, falando, eu tenho visto na quinta-feira na oração e falando hoje sobre a presença de Deus. Quando nós buscamos a presença de Deus, mesmo que você esteja passando por alguma luta, uma dificuldade, e isso já tem se alongado por um período muito longo, e você fala, mas vou parar de orar, não resolve, não tem jeito. Mas no tempo do Senhor, aquilo que você tem pedido, você pode até ter esquecido de ter, que anotou algum pedido que você fez, mas Deus não esquece. Deus não esquece. E uma de outras frases deles, ele diz assim: se você tem dois amigos, pelo menos dois amigos para segurar o seu braço, com certeza você vai continuar em pé, pelejando, orando, buscando a presença do Senhor. Eu creio que pelo menos dois amigos você tem. Se não tem dois amigos, isso não está errado com eles. O errado está em nós. Você não precisa ter uma multidão de amigos, mas pelo menos dois, para levantar os seus braços, para orar, para interceder, para clamar. E nós temos quantos aqui na igreja que clamam e têm levado? Nós temos 3 hoje que levarão uma aluna de oração. Eles estarão clamando e orando por você. Não que você não vá orar, mas eu creio no movimento da oração. Eu continuo crendo, porque espero ainda, muitas vezes, com o coração partido e os olhos em lágrimas, chorando às vezes copiosamente, pedidos que se alongam e não chega e não vem, mas eu continuo orando. Eu não vou virar as costas, porque eu creio num Deus que pode todas as coisas. Eu creio no mover do Espírito Santo no meio da congregação, e quando a presença dele vem, dá a nós um ânimo novo, renovado, vindo do altar do Senhor, vindo do Senhor, para que a gente possa primeiramente nos alegrar e ter a certeza que ele continua conosco. Ele continua conosco. E no meio da família nós compartilhamos, né, Mari, os inúmeros testemunhos que nós recebemos a partir do momento que nós começamos a nos reunir como família. E nós temos nos reunido como família da fé. E eu tenho certeza que você tem testemunho. Talvez pequenininho, você está aí, mas o meu é tão pequeno. Mas talvez esse pequeno, para alguém que também espera um semelhante ao seu pequeno, pode ser tão grande que vai ser um motivo, ou melhor, um motivador, aquilo que vai impulsionar outra pessoa a dizer assim: não, se ele recebeu, eu também recebo. Se ele recebeu, eu também recebo. E é pela fé que nós vamos orar nessa noite, pelos pedidos, para que aquilo que você tem aguardado no Senhor não chegou ainda, creia, está próximo. Não desista. Vamos em frente, vamos lutar, vamos perseverar, porque eu creio no poder manifesto da oração, porque sem ela nós não teremos essa presença gostosa do Espírito Santo. Nós precisamos buscar mais, principalmente assim. É gostoso orar em casa, é gostoso buscar, mas assim é bem melhor. Amém? Estenda as suas mãos. Pai, eis aqui, Senhor Deus, mas muitos pedidos, alguns colocados aqui na urna de oração em lágrimas, alguns colocados também sem muita esperança, sem muita fé, porque as coisas têm, Deus, faz tanto tempo que eu espero isso. Deus, quando virá a minha bênção, a minha vitória? Mas eu creio, Senhor, que os teus olhos estão fitos, Senhor Deus, para cada um desses pedidos colocados aqui na urna de oração. Atende a cada um dos teus pedidos aqui, Senhor, dos pedidos colocados aqui. Vai de encontro. Alguns, Senhor Deus, ó Pai, têm buscado algo e somente o sobrenatural
Nós não queremos um Deus que age no sobrenatural. Portanto, Senhor Deus, vem e toca, vem, Senhor Deus, e a cada um, eu sei que o Senhor olhou, e eu sei também que eu tenho pedidos aqui, Senhor, que eu aguardo por um bom período, mas quantas bênçãos eu tenho recebido, e tenho sido atendido por pedidos que eu tenho colocado. Aquele que não chegou ainda, eu continuo orando, clamando, buscando, na certeza que esse dia chegará. É em nome de Jesus que nós oramos e também abençoamos a vida do Gerson, da Dé, da Bi. Que essa semana seja uma semana mesmo de, Senhor Deus, de testemunho. Ao chegar no domingo, que eles possam, Senhor Deus, chegar aqui no altar do Senhor e contar e compartilhar quão bom, Senhor Deus, estar na Tua presença, buscar em família, clamar, Senhor Deus, e orar em família, com esse compromisso de orar não só por eles, mas também por essa urna de oração, por esses pedidos aqui colocados diante do altar do Senhor. Abençoa eles, cobre a vida deles, Senhor Deus, que essa semana seja uma semana, Senhor Deus, de testemunho mesmo, que eles vão contar no domingo, para a glória do Teu nome, para que o Teu nome seja exaltado e glorificado sobremaneira. Eu os abençoo em nome de Jesus. Amém. 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 Pode se assentar, irmãos e irmãs. Glória a Deus. No começo do culto, eu estava conversando com o Gilberto aqui. Eu falei, alguma coisa está acontecendo no tempo hoje. Porque desde cedo está rendendo o tempo de uma tal maneira. A gente foi orar antes do culto. Quando a gente terminou, ainda era 6h16, né? Não vai começar o culto agora, porque ainda falta tempo. A gente começou, o Gilberto teve a mesma sensação que eu, que o dia hoje rendeu. E são 8h20 e a gente já está acabando o nosso culto. Tem dias que a coisa acontece de uma maneira assim. Eu queria fazer duas referências, não exatamente de gratidão, mas de um movimento de bênção, um movimento de abençoar. Primeiro, em relação ao que vivemos no sábado passado, o jantar de casais, ou o final de semana passado, através da vida do reverendo Edésio Rocha, que foi algo extraordinário de Deus para nós. Então, assim, claro, é uma palavra de gratidão, mas é uma palavra num movimento profético de abençoar aquilo que talvez você não saiba. Aqueles que estavam envolvidos sabem. Mas o pastor Edésio, ele veio de Belo Horizonte para cá, aéreo. Veio e voltou, aéreo. A gente tem falado sobre a questão das nossas finanças, a gente pedindo aos irmãos que não esqueçam o seu compromisso, que sejam fiéis, que façam mesmo assim, não deixem, que priorizem o reino, priorizem as coisas, priorizem o seu compromisso com Deus. E a gente tem falado, batido nessa tecla, mas a gente tinha esse jantar de casais, a gente tinha essa demanda toda diante dos nossos olhos. E eu queria dizer para a igreja, o pastor Edésio veio de Belo Horizonte, voltou, ele e a esposa, através de uma oferta daquela igreja, de um irmão daquela igreja. Não saiu nenhum centavo, da conta da igreja. O jantar de casais aconteceu com muitas doações, inclusive assim, presente para o pastor e para a esposa, alguma parte da decoração do jantar, A única coisa que a gente fez em termos de movimento foi a venda do convite para que acontecesse o jantar de casais, mas não teve nenhum centavo de custo para a igreja por conta de irmãos, irmãs doadores, abençoadores, irmãos que entendem verdadeiramente o propósito de semear no reino de Deus. Então, eu quero louvar a Deus por essas vidas, agradecer a Deus por essas vidas, mas não apenas uma palavra de gratidão, para que também a gente não se acostume e pense que sempre alguém vai doar, mas uma palavra profética de bênção para que Deus mexa no seu coração, para que Deus chacoalhe você e para que Deus dê essa mesma visão para você, para que nas próximas oportunidades você seja também alguém que se coloque na brecha para abençoar, para doar, para ofertar, para presentear, para fazer tudo aquilo, porque a gente agradece muito mesmo ao Senhor por mover essas situações que aconteciam, Inclusive hospedagem, translato, café, lanche, essa coisa toda. Nós agradecemos a Deus porque Ele levanta homens e mulheres para fazer aquilo que às vezes a gente não pode fazer, e a obra acontece, a coisa sai até melhor do que a gente poderia esperar. Amém? A outra referência sobre ontem foi um tempo muito gostoso.
Foi um tempo muito abençoado. Vocês que não puderam participar ou não se programaram para participar, perderam uma grande oportunidade de conhecer melhor o seu irmão e a sua irmã. Porque a proposta esse ano tem sido vivermos uma jornada feliz. A menos que você não goste e não queira estar nessa viagem, nessa jornada feliz. Mas se você é alguém que gosta de estar com as pessoas, a gente tem vivido várias oportunidades de coisas parecidas como essa, né? Principalmente quando o local é público, você não paga nada por isso, o máximo que você faz é se esforçar e levar alguma coisa para compartilhar. E tinha tanta coisa que sobrou, o tempo foi tão gostoso, tão proveitoso, que precisaram acender as luzes do parque, a gente ficou lá até mais de 8 horas da noite, né? E terminou no final o pessoal brincando, jogando peteca um com o outro. Teve de tudo ontem à tarde. Teve roda de viola, teve roda de conversa, teve café, teve chá, teve bolo, e você poder experimentar o bolo do irmão, da irmã, o cafezinho do irmão, tinha não sei quantas garrafas de café lá. Então, com isso eu quero dizer o seguinte: programe-se para que no próximo você esteja, né? Como foi mencionado pelo Marcão na oração, a gente às vezes se reúne com a nossa família para conviver, desfrutar e orar. E a gente também se reúne como família da fé para orar e para cultuar. Mas eu sou daquele que defende que um movimento como aquele que a gente fez ontem é tanto quanto o movimento de hoje. Aquilo de ontem foi um culto ao Senhor. Ontem a gente teve um culto extra no sábado, à tarde, num lugar diferente, né? Porque tudo aquilo que a gente fez junto foi cultuar ao Senhor. E eu tenho certeza absoluta, para não chover no molhado a frase que todo mundo fala, mas de fato, juntos nós somos mais fortes. Amém? Que a gente continue essa jornada até o final do ano, aproveitando essas oportunidades e desfrutando das bênçãos de Deus em nosso viver. É muito bom a gente estar junto, é muito gostoso a gente ver, né, a ação de Deus na vida de alguém quando testemunha alguma coisa. E é nessa hora que a gente pode aproveitar e conhecer um pouco mais um do outro. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Estamos partindo para a parte final do nosso culto, né? Culto muito gostoso, muito abençoado, sentindo realmente a doce presença do Senhor Jesus. E nós vamos, como parte do encerramento do culto, nós iremos entoar o hino em número 88. Peço aos irmãos e irmãs que fiquem em pé, por favor. Vamos entoar juntos o hino do número 88. Nosso pastor Marcelo, ele vai orar e impetrar a bênção, mas eu gostaria de deixar com os irmãos também uma bênção. Está lá em Números 6, de 22 a 27. Diz o Senhor a Moisés: falarão a seus filhos dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel, e diz-lhes: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Amém. Amém. Dê a mão para a pessoa que está do seu lado. Feche o corredor. Desfrute desta graça manifesta através do cuidado de Deus. Para onde você vai? Pastor, eu vou para minha casa, então a bênção de Deus vai lá para sua casa. Pastor, eu vou trabalhar amanhã, então a bênção de Deus vai te acompanhar no seu trabalho. Pastor, essa semana eu tenho uma consulta médica, a bênção de Deus estará com você nesse momento. A bênção do Senhor te acompanhará em todos os lugares onde você estiver. E se você se sentir sozinho, recluso, escondido, solitário, a presença de Deus estará lá com você. Pai, leva-nos em paz, leve-nos em segurança pelas ruas, pelas vias, pelas avenidas. Leva-nos, ó Pai, aos nossos lares, e ao chegar lá, que a Tua paz seja presente. Ó Deus, que nesta semana, tudo aquilo que formos fazer, seja conduzido pelo Teu Espírito. Que tudo aquilo que formos falar, tenha um crivo do Teu Espírito.
que tudo aquilo que vamos pensar, ó Pai, possamos desfrutar da Tua presença nos nossos pensamentos. Ó Pai, que em nome de Jesus a Tua bênção seja sobre a Tua igreja. Ó Pai, nós já clamamos pelos pedidos, mas que nesta noite, aquele que necessita de um milagre, Pai, que o Senhor intervenha, que o Senhor manifeste, que o Senhor surpreenda para a glória do Teu nome. Fica conosco, Pai, e nos conduza em paz. Nós oramos assim e Te agradecemos por isso, já, certo do Teu agir, e assim o fazemos no nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, seja sobre a sua casa, seja sobre o seu trabalho, seja sobre o seu ministério, seja sobre nós, igreja do Senhor, e conosco permaneça hoje para todos sempre. Amém.